dado o efeito prático da mão invisível sobre as sociedades nacionais, todos, mesmo os apóstolos da mão invisível, pedem a intervenção do Estado para proteger as suas sociedades nacionais. E o proteger, leia-se tudo. Direito do trabalho, direito das utilidades públicas, direito de contratos coletivos, direito à associação comerciais, direito aos sindicatos. Esse é o último, naturalmente esse é o último. O último é o direito aos sindicatos. A malta não gosta mesmo do lado dos de baixo, não gosta. Faz lá as concessões, mas não gosta. Mas faz. Entendeu? Então, e isto, evidentemente, não é explicável. Em 1870, 80, isto não é explicável pela força das ideias da Revolução Francesa, a qual já tinha produzido todas as ideias possíveis, inclusive um brilhante Código Napoleônico. Inclusive a reformulação de vários estados nacionais sobre uma prática de monarquias constitucionais ou não, restauracionistas ou não, repúblicas ou não, democracias ou não. Todos, sob a influência da mesma velha Inglaterra, dominantes, já tinham cacarejado, imitado a monarquia constitucional, mesmo quando de constitucional não tivesse porcaria nenhuma. Que é uma das coisas que mais irrita o Polanyi, é essa generalização do Estado de Direito inglês, urbi et orbi, sobre sociedades que nada tinham que ver com o avanço inglês. O avanço inglês é em todos os sentidos. No entanto, avançadas ou não, atrasadas ou não, reacionárias ou não, todas as sociedades, frente a essa força devastadora, nesse período curto, entre 70 e 80, são obrigadas a editar leis sociais, leis sobre o público, e não um Estado de Direito, em que a obediência às leis e a separação dos três poderes à la Montesquieu garante tudo, porque não garante porcaria nenhuma frente à mão invisível. Essa é a primeira grande vingança, que não é, evidentemente, a vingança destes autores que ainda estão lutando ou contra a mão invisível, ou contra a razão disto, etc. Não foi no tempo deles, eles não viram. Se vissem, eu até gostaria de saber como o raio interpretariam. Tenho quase certeza que na tradição hegeliano-marxista seria a razão histórica. Na tradição hegeliano-marxista seria a razão histórica. Na tradição liberal seria o bem comum e a repactação dos interesses individuais. Faz-se isso porque é dos nossos interesses individuais fazer isto. Não tem importância. A matriz ser liberal ou ser social, quer dizer, quer a filosofia seja a do indivíduo e a degregação de indivíduos, e de uma pactação consensual, quer a filosofia seja, não tem indivíduos, só tem indivíduos numa sociedade, e por consequência, o coletivo submete fatalmente o individual, o submete de uma forma oculta, velada ou explícita, mas o submete, e essa discussão que percorre um século, a despeito dela, na hora do vamos ver, quer dizer, na hora de implementar direito público concreto, todos implementam direitos na mesma direção. Na mesma direção. Isto sim que me parece ser a prova empírica da força do materialismo. E nesse sentido, a vingança do Marx. Muito mais que do Hegel, se bem que se poderia dizer que também do Hegel. Por que não também do Hegel? Ele tinha dito que todas as sociedades, isso já lá vou com mais detalhe, tinham por obrigação reagir criticamente aos dados da razão consensual. Que isso é que aí era garantido que era uma besteira. Se todos estavam tão de acordo, significava que a sociedade estava ficando paralisada politicamente e que, na verdade, esse acordo tinha seu auge, porque ele tinha uma ideia de ciclos da história, como também o outro tinha de ciclos do capital, e isso significava que era uma época de paz e prosperidade, mas passada essa época haveria razões para mudar as convenções. Bom, então, vamos um pouquinho à razão crítica, rapidamente, como uma razão histórica e coletiva. Quanto a que ela é histórica e coletiva, frente ao que eu acabei de dizer, não há a menor dúvida. Eu não vejo nenhuma explicação possível. Seguramente, como diz o Polanyi, não se trata de uma conspiração antiliberal.
Sempre que os liberais são tão malucos, os de hoje, os da pós-guerra, são tão malucos. Pois é, na verdade a gente nunca chegou a ver a vantagem do modelo liberal, porque aqueles malucos com o nacionalismo, o socialismo, essas porras todas que eles fizeram, os sindicatos, a democracia política, o voto universal, esse fuderam com a gente, porque se deixassem a gente ter as últimas consequências, a sociedade seria uma maravilha. Ao que o outro diz que, efetivamente, como esse é o argumento recorrente, sempre, hoje é patético, quer dizer, hoje quando você pede Estado mínimo, estamos voltando ao século XVIII, hein, gente? Ao XIX gostaríamos nós, mas estamos voltando ao século XVIII. A malta está propondo outra vez o contrato social fundante, os consensos, essas maluquices todas que andam aí na praça, que fazem dos nossos amigos progressistas, até de esquerda, parecerem todos débeis mentais, é uma coisa aflita. Mesmo quando eles foram professores universitários e criticaram durante 30 anos essas porras que estão pregando hoje. Mas é tamanho o estado de desamparo e tamanho o regresso ao estado da natureza que a malta pede qualquer coisa. É o seguinte, faltamos um pacto fundante, qualquer coisa, mas não continua esse bordel, porque está impossível. Alguém queria perguntar não sei o quê, aquele colega